É isso aí, pessoal. Nós vamos começar agora, retomar as aulas, vamos trabalhar Jorge Amado, ainda da segunda geração modernista. Nós temos uma geração que ela traz muitas temáticas sociais. É a época ali que grandes problemas políticos, econômicos e tudo mais. Nós temos muitas características como a ideia do opressor versus oprimido, a emancipação feminina. Nós temos autores que todos eles vão falar sobre o papel da mulher, muitas questões políticas envolvidas, socialismo versus capitalismo. Nas obras que eu já apresentei aqui do Graciliano Ramos, do Érico Veríssimo, da Raquel de Queiroz, e nós podemos perceber, inclusive, nos próprios poetas. Jorge Amado, ele nasceu em 1912 e vai morrer em 2001, foi um autor muito produtivo, escreveu muito. Embora ele esteja inserido na segunda fase do modernismo, nós vamos ver que ele vai morrer em 2001, muitas obras ele vai escrever em várias épocas. É um dos autores que mais tem obra na televisão, Jorge Amado. Quero apresentar aqui, claro, Capitães de Areia, mas ao mesmo tempo, depois eu quero falar de algumas outras obras do Jorge Amado. Capitães de Areia, porque é uma obra que ela cai muito em prova, ela é importante. Nós temos aqui a visão do menor, da criança, e esta é uma criança que ela é marginalizada. Então, nós podemos ver, neste sentido, ainda, né, da criança, do adolescente, de uma forma marginalizada, nos dois sentidos. Por quê? Tanto são marginalizados porque vivem à margem da sociedade, e, ao mesmo tempo, a ideia do malandro, que a maior parte da obra se passa ali pela parte do mercado, do centro de Salvador, onde um grupo de meninos comandados por Pedro Bala fazem assaltos e vivem destes assaltos. Então, tem a ideia do menor delinquente, ao mesmo tempo que este menor, que ele é delinquente, ele é fruto de uma sociedade que ela exclui, né? Ela não é inclusiva. Então, temos uma temática aí muito interessante. Então, no grupo, são meninos que vivem numa área abandonada, que é o Trapiche, bem perto do porto, e estes meninos, neste Trapiche, tem ali o comandante, tem quem manda, que é o Pedro Bala, um menino ali que tem uma cicatriz no rosto, que é a marca dele. Mais tarde vai se juntar este grupo a Dora e o irmão Zé Fuinha. Nós temos a Dora, que ela vem no contexto em que a época da epidemia da varíola, que muita gente morre, mas o rico ele é preservado, porque o pobre ele é posto para o lazareto, que é um local onde eles mandavam ali todos aqueles pobres que tinham varíola, para não contaminar os outros. E eles eram taxados de tudo quanto era coisa, era bexiguento, era um monte de coisa, eram excluídos mesmo, não eram tratados. Mesmo que viessem verbas para tratar, não tratavam dos pobres, eles eram esquecidos. Então, vocês vão observar que é uma obra social, a temática social, ela é muito forte aqui. E a Dora, ela vem exatamente dos pais que morrem desta epidemia, e ela tenta sobreviver cuidando do irmão menor, que é quando ela encontra o Pedro Bala, e depois de algumas desavenças, ela finda indo morar no Trapiche lá com os meninos. No começo, os meninos não queriam aceitá-la. Lá, outros queriam realmente pegar a Dora, né? Dar em cima da Dora. Mas ela vai ser protegida pelo Pedro Bala, que é o chefe, e pelo professor, que eu digo que o professor é a mente do grupo. É ele quem arquiteta os planos de roubo e tudo mais. O que acontece? Em Dora ocorre uma metamorfose, uma transformação. Ela vai se transformar em uma capitã. Então, mais ou menos uns 100 meninos que moravam naquele capiche, e de tudo um pouco acontece, desde o homossexualismo a tudo que você possa imaginar no meio deles. A Dora ela vai
morar ali, ela vai ser, de alguma forma, respeitada. O professor sente uma paixão muito grande por Dora, mas Dora ama o professor. Desculpa, Pedro Bala, e Pedro Bala vai amar a Dora. Que tanto vai ser uma espécie, vai ser a mulher, né, de Pedro Bala. Uma coisa que se destaca aqui é o reformatório. Todas as vezes que a polícia pegava um menor que era delinquente, esse menor ele era mandado para este reformatório. E nós vamos ter o seguinte, por exemplo, sempre quando eles armavam um roubo, eles usavam mais ou menos uma isca, e essa isca era o sem perna, que era um dos meninos, que ele era aleijado, e ele ali tinha uma família que era carente de alguma criança e tudo mais. Ele se infiltrava na casa desta família. Depois que conquistava a confiança da família, ele dava o comando para que a turma entrasse na casa e assaltasse. E um dia ele faz isso com um casal, só que ele se apega àquele casal, era um casal que tinha perdido o filho, e era um casal que trata muito bem os sem pernas, ele dói muito quando ele abre as portas lá para que o grupo assalte aquela família que o acolheu. Então, existem muitos casos desta natureza. Nós vamos ver que desta sociedade excludente, a própria igreja ela é excludente, porque uma parte da igreja, com exceção do padre José Pedro, que como esse padre José Pedro, ele auxilia os meninos, eu digo que neste ponto o padre José Pedro, junto com a, a mãe de santo, que ela é a mãe Aninha, que ele chama, eu coloquei em algum lugar por aqui, eles são uma espécie de proteção para aquelas crianças. Mas aquele padre, pelo fato de proteger aqueles meninos, ele é acusado de comunismo, ou seja, se há uma vertente social, se há uma ajuda maior, eles são acusados de comunismo. Mas, assim, o que o Jorge Amado coloca, que eles roubam para viver, eles são desamparados pela sorte. São crianças que perderam os pais, que não tem ninguém, que não tem para onde ir, e o único abrigo é aquilo ali. Por exemplo, tem um episódio lá do carrossel, e que eles estão tomando conta do carrossel da cidade, que pela primeira vez, quando eles brincam naquele carrossel, é como se fosse o sonho de ser uma criança normal. E ele vai trabalhando a partir daí, mas eram crianças que, pela vida desregrada que tiveram, eles são cheios de mau costume. Por exemplo, eles costumavam, que existe na obra lá, o termo que eles derrubavam a negrinha na orla, que era justamente, eles iam para um local lá e quando passava uma menina, e que o próprio Pedro Bala fazia isso, ele derrubava a menina e praticava ato sexual com ela. Acontecia desta forma. Então, era um mau costume mesmo, mau hábitos daquelas crianças que aprenderam, né, com a vida todos os truques, né? Eram crianças que se comportavam como pessoas adultas. Por exemplo, existe uma personagem que é o Boa Vida. Então, Boa Vida, desde cedo, ele se encanta pela prostituta Dalva. E lá no final da obra, ele vai ficar com a Dalva, que ele é o Boa Vida, né? O nome já diz tudo. Aliás, desculpe, não é o Boa Vida, é o gato. O nome já diz tudo. Porque eles, geralmente, os nomes representam o que eles são. O gato finda com a Dalva, que era uma prostituta. E lá no final da obra, ele vai ser o gigolô e ela vai ser a prostituta que ele vai comercializar. São meninos que vivem como pessoas grandes, que sabem roubar no jogo, que sabem roubar as carteiras das pessoas que andam por lá, dos turistas e tudo mais. Por isso, a sociedade recrimina. Tanto é que a obra já começa com a notícia sobre essa questão dos meninos que são chamados de capitães da areia. É interessante esse lado, essa briga que a gente mesmo, quando lê essa obra, fica dividido. Nossa, por um lado, eles realmente praticavam furtos, mas, por outro lado, eles eram recriminados, desprezados pela sociedade. O que acontece? Chega um momento lá em que a Dora, quando ela se une ao grupo, ela realmente se torna uma capitã, e ela é uma espécie de mãe dos meninos, se torna mãe dos meninos. E vive uma paixão com Pedro Bala, só que tem um momento em que o Pedro Bala ele vai ser preso.
justamente no momento em que pegam a Dora também e a mandam para lá o local onde as meninas iam, que era o reformatório. O Pedro Bala também vai, porque vai tentar salvá-la. O que acontece? A Dora, ela foi capaz de aguentar todas as agruras impostas pela vida, a perda dos pais, tentar sustentar o irmão e tudo mais, mas o reformatório ela não aguenta. O reformatório abate, ela adoece. Tanto é que o Pedro Bala ele consegue sair da prisão e consegue tirar a Dora do reformatório, mas é tarde demais, ela está morrendo. E justamente nessa última noite que ela está morrendo, ela pede para ser a mulher dele. E tudo acontecia na visão de todo mundo ali, todo o grupo presenciava. Lembra que nessas obras da segunda fase existe um determinismo, né? O comportamento do homem semelhante ao comportamento animal. E realmente o Pedro Bala possuiu como mulher e depois disso ela morreu. E ela teve um enterro, né, feito pela mãe Aninha, que era mãe de santo lá, bem a gosto da religião do candomblé, que era uma religião defendida por Jorge Amado. Embora a gente perceba que no livro, por exemplo, existe um livro que ele escreveu que se chama Tenda dos Milagres. Neste livro, na personagem Pedro Arcanjo, que ele era um intelectual que chegou a escrever livros, mas ele vivia no meio do povão. E ele vivia no terreiro, lá do candomblé. E uma vez, um repórter entrevistando o Pedro Arcanjo perguntou se ele acreditava realmente no candomblé. Ele disse não, mas o povo acreditava, então ele era a favor do povo. Então, mais ou menos uma visão do que seria ali a visão do Jorge Amado. Então, em várias obras, inclusive nessa, todas as obras quase, Jorge Amado, ele coloca ali a questão da visão da religião afrodescendente, ele defende muito. Então, nós vamos ter como temática, aliás, são várias, a desigualdade social, que ela é muito forte, a questão do menor abandonado, a questão do homossexualismo, nem dentro do trapiche era permitido, inclusive os meninos que eles eram homossexuais, eles foram, de alguma forma, desprezados por outros, porque eles moravam no trapiche, eram menores delinquentes, mas havia ordem dentro do trapiche, que era imposto ali pelo Pedro Bala e tudo mais. E existe a ideia do determinismo do meio, principalmente o homem, ele é fruto do meio em que vive, sempre há um projeto, uma projeção, então aqueles meninos que nasceram ali no meio são marginais, tiveram uma vida marginal, então com certeza vão viver marginais. Uma coisa interessante é que depois da morte da Dora, o Pedro Bala ele vai deixar o grupo. Ele descobre as origens do pai dele, o pai dele era um líder sindicalista, e ele vai terminar na obra uma luta social sendo líder sindicalista, também passando uma outra visão de Jorge Amado, né? Que Jorge Amado ele era realmente do Partido Comunista, ele briga uma época com o Partido Comunista, mas ele era, e ele defende muito essa questão da luta do líder sindical. Nós vamos verificar isso nesta obra, Jorge Amado. Nós vamos ver também na obra Jubiabá esta questão do líder sindical. Ou seja, Jorge Amado, as temáticas bem fortes. Ele, politicamente, né, a questão da própria religião, a defesa do povo, né, era um baiano muito forte. Nós vamos ver. Então, aqui nós vamos verificar o seguinte, no final da obra, qual foi o fim de cada um, não é? Então, o Sem Pernas, que era o menino aleijado, que era o mais revoltado do grupo, depois que ele passou um tempo naquela família, que de alguma forma ele recebeu o carinho da família, que ele teve que abrir as portas lá para o grupo entrar e roubar, são muitos palavrões, né? Uma coisa que na obra do Jorge Amado existe muito palavrão, essas coisas imorais e tudo mais. Eu já disse a vocês que eu falo de Jorge Amado, mas não gosto muito dele, não. Eu reconheço que são temáticas fortes, né? Eu reconheço a necessidade da discussão do assunto, né? Da discussão social, mas eu acho que a literatura não precisa, mas é a minha visão, né?
provavelmente alguém me chamaria de antiquado, passado, né? Que chame, eu não me importo. Mas acho que não precisaria de tantos palavrões, mas é cheio de palavrões e tudo mais. Tanto é que quando os sem pernas, ele estava lá naquela indecisão de não querer entregar a família, era chamado de um monte de coisa pelos meninos, né? Bichinha, essas coisas todas bem terríveis que dentro da obra existe. E aí, no final da obra, ele está fugindo da polícia e ele vai lá para o elevador Lacerda e se joga de lá, ele se mata. O que acontece? Ele escolhe entre ser capturado pela polícia e passar por todo aquele reformatório e tudo mais, ou se matar, ele prefere se matar. Reformatório é uma crítica muito, muito bem aplicada. Reformatório não reforma ninguém, é uma crítica, inclusive, ao que nós temos de sistema carcerário no Brasil, porque a literatura ela tece tudo isso. Nós não temos um sistema carcerário no Brasil, principalmente em relação ao menor delinquente, que venha a corrigir, a estruturar, porque eu queria fazer com que estes menores realmente não tivessem uma vida delinquente. Seria uma questão da estrutura familiar, primeiramente, seria uma estrutura da comunidade, não é? A educação seria isso, a dignidade do trabalho, o respeito, tudo que o menor cresce e não tem, que vai ser exemplificado, inclusive, aqui na obra Capitães de Areia. Tudo que o menor não tem, a família está destruída, o sistema está destruído, a comunidade está destruída, a escola não favorece, não existe emprego, o fruto de uma desigualdade social incrível. Realmente, o reformatório não tem como ajeitar, pelo contrário, ele mata, que é o que é apresentado na obra. Que, inclusive, nós podemos fazer uma comparação de tudo isso quando o Monteiro Lobato ele escreve o conto A Negrinha, que vocês devem lembrar, que a negrinha ela é capaz de aguentar os maiores castigos. Ela era escravinha, né? Na época, como era chamado. Então, ela lá com a senhora, a mulher maltratava demais. Inclusive, teve um dia que ferveu um ovo quente, colocou na boca dela, apertou, ela estribuchava, ela foi capaz de suportar tudo isso. Mas no dia que a menina rica, branquinha, foi embora da casa lá e levou a boneca, ela morreu. Porque o que era da criança, a questão da brincadeira, do lúdico, do prazer, como hoje nós temos os direitos resguardados pela Constituição, quando tirou dela, ela não suportou. Então, a literatura, ela conversa, né? Ela vai conversando, os autores, eles vão conversando. Por isso, a temática social aqui, ela é muito forte e muito importante. O professor, ele realmente se torna um pintor de sucesso, aparece um homem por lá e verifica o talento dele e o leva, ele vai se tornar pintor. O gato, que era amante lá da Dalva, a prostituta, vai se tornar um gigolô, um malandro de verdade, ele nasceu para isso. O Pirulito, que era um menino fraquinho, franzino e tudo mais, vivia rezando, ele vai se tornar frade. O padre José Pedro, ele se muda, consegue uma paróquia no interior, ele era discriminado porque ajudava os meninos, ele era tido como comunista. O Volta Seca, ele era muito ruim, né? Então, ele se dizia parente lá, bem distante do Lampião. E o sonho dele, ou era o pai dele, alguma coisa assim, o sonho dele era fazer parte do grupo do Lampião. Temos aqui o Lampião, que de vez em quando nós vamos ver, principalmente a partir da literatura da terceira fase, essa questão voltada para o jagunço, para o fora da lei, e o Lampião ele vai representar este grupo que vai fazer a lei a seu modo. E ele queria muito, ele consegue, né, integrar este grupo, mas tempos mais tarde ele se torna bem perverso, por sinal, mas ele vai ser capturado e condenado à morte. Só condenado, né, quando não tem pena de morte nessa época. João Grande, que era todo grandão, todo bombalhão, todo bobão, né, bobalhão, vai se tornar um marinheiro, ele realmente queria isso. O Querido de Deus era um adulto que ajudava aquele grupo, inclusive a vender o roubo, né, e outras coisas. Ele era capoeirista. Interessante que, além da religião afrodescendente, o candomblé, que o Jorge Amado defende, ele também fala muito dessa questão de outra cultura da afrodescendente, que é a capoeira,
que era inclusive perseguida, ainda mal vista pela sociedade. Querido de Deus permanece malandro e capoeirista, e o Pedro Bala se torna um líder revolucionário. Ou seja, a crença do Jorge Amado exatamente neste grupo que luta, né, por alguma coisa, por alguns direitos. Nós temos aqui cena do filme. Este filme, Rede Globo, né? Então a maior parte das obras do Jorge Amado virou filme. Ele é bem parecido, né? Então tem muitas coisas parecidas, bem fiel ao livro. Aqui tem a parte lá do terreiro, né? A Manhaninha do terreiro de Candomblé. Adora aí o Pedro Bala, aqui onde eles ficavam no trapiche. Esta figura aqui, o professor. Então representa mais ou menos o que eles viviam. O que nós podemos assim fazer um apanhado bem interessante da vida de Jorge Amado, que eu vou fazer bem de uma forma bem por alto. Primeiramente, nós vamos ver que ele vai trabalhar na primeira fase o proletariado, muito voltado para as questões políticas, e depois é mais um romance de costume, né, cultural, que acontece lá. Sociedade, ela é variada, que eu vou tentar trabalhar de tudo um pouco. Então, nós vamos ter, claro, a questão do marinheiro, essa questão, o apego ao mar é muito grande mesmo. A própria obra ali, Capitães de Areia, já tem essa ideia do apego ao mar. Existe a obra Mar Morto. Eu não sei se vocês lembram, mas já foi uma novela, só que não era com este nome, ou era este nome, não lembro bem, e que havia uma adaptação desta obra do Jorge Amado. E justamente coloca ali essa visão do homem do cais, que este homem do cais ele nasceu para o mar. Inclusive, para este homem do cais, que é o marinheiro, a maior honra para ele é morrer no mar. Então, muitas obras vão trabalhar isso, né? Essa questão da oferenda, do culto a Iemanjá. Tudo vai mostrar nesta visão do marinheiro, do pescador, que nós vamos encontrar, ou do trabalhador do cais. Existe. Nós temos também Imaginal, Capitã de Areia. O Velho Lascivo, que é a morte de Quincas Berro d'Água. Tem uma obra, né? A morte de Quincas Berro... Quincas... Acho que é Berro d'Água, alguma coisa assim. É interessante essa obra dele, mas é um velho bêbado lascivo que existe. Essa parte da obra do Coronel e do Jagunço ela é muito forte. Duas grandes obras. Primeiro, Tocaia Grande. Tocaia Grande já é de 1982, se eu não me engano, 1982. E Terras do Sem Fim. Esta é uma obra que você deve saber alguma coisa. Primeiramente, porque é uma obra que são obras que servem para repertório sociocultural de redação. Porque na época, Jorge Amado, ele vai trabalhar a questão das terras devolutas da Bahia. O que eram terras devolutas? Eram aquelas terras imensas que eram de poder do Estado, elas eram de poder do Estado, mas as pessoas entravam e possuíam. Aqui ele destaca a visão do coronel, que é justamente a época do cacau, porque o Jorge Amado ele vai ser o autor do ciclo do cacau. Enquanto José Lins do Rego é o autor do ciclo da cana-de-açúcar, que vai falar sobre a ascensão e queda dos engenhos, o Jorge Amado vai falar do ciclo do cacau. E quando ele fala do ciclo do cacau, aqui ele vai destacar mesmo essa questão do coronelismo. Era quem mandava nesta parte do interior do Brasil, do jagunço, que era quem fazia o papel sujo de todos eles. Em Tocaia Grande e Terras do Sem Fim,
O que nós vamos ter? Nós vamos ter Tocaia Grande e Terra do Sem Fim, os coronéis que tomavam as terras que eram de propriedade do Estado, se apropriavam. E nós vamos ver que, por exemplo, eles começavam a trabalhar as terras, já eram terras grandes, mas se de repente eles se deparassem com um agricultor e aquele agricultor estava no meio do caminho deles, eles queriam aquela terra do agricultor para fazer com que a fazenda deles se tornasse maior ainda. Então, primeiramente, eles tentavam comprar as terras por pouco mais ou nada. Se o agricultor não vendesse, então eles mandavam matar. Era para isso que existia o jagunço. Nós temos que lembrar o seguinte, que todo grande poder, nós temos dentro desta temática, uma temática que eu sempre destaco, que é a temática dos feudos. Estes coronéis, eles eram dono de tudo, das pessoas, das terras, de tudo mais. E para isso sempre havia o poder político do lado deles, a questão da imprensa, que só que na época era, se tivesse jornal, eram jornais, se não era o meio de circulação, seja lá o que for, o poder religioso também estava do lado dele. E o capanga, que era quem fazia o trabalho sujo, que neste caso dos coronéis eram os jagunços. Então, por exemplo, em Terras do Sem Fim, nós vamos ter que o grande alvo da briga de dois coronéis ainda havia a questão da briga dos clãs rivais, dos dois grandes coronéis, que era realmente a mata do Sequeiro Verde, Sequeiro Grande, que era uma mata imensa. Então, eles brigavam assim, a ferro e fogo, de mandar matar e fazer coisas horríveis. Os cartórios, eles também atendiam à vontade daqueles coronéis, porque quando eles mandavam matar, que eles queriam documento, e eles mandavam fazer o documento falso. Se de repente o cartório fosse de grande problema para eles, eles mandavam atear fogo nos cartórios. E aí a gente vai ver o Jorge Amado falando com tanta propriedade destas épocas. Se você observar, a própria obra Gabriela, Cravo e Canela, é uma mistura de todas as temáticas do Jorge Amado, como tem em todas elas. A cafetina, a prostituta, por exemplo, quando nós temos o tema aqui da prostituição em todos os seus aspectos. O que Jorge Amado mostra? Tocaia Grande, Terras do Sem Fim, Gabriela, Cravo e Canela. Primeiramente, a questão do papel da mulher em Jorge Amado mostra como objeto, como subserviente. As mulheres dos coronéis, elas eram essa ideia do objeto, de subserviente. Então, tudo que não prestava ficava ali no interior. Então, a prostituição era o refúgio, ficava no interior. Era um meio de sobrevivência, o incesto existia, a violência contra a mulher de todas as formas, tudo trabalhado dentro dessas obras. Quando Jorge Amado ele começa a construir tipos fortes de mulheres como a própria Gabriela, o que era a Gabriela? Gabriela era linda, não é? Então, realmente, ela tinha o cheiro de cravo e canela. Era linda, mas a Gabriela ela não queria ser esposa, ela queria ser amante, porque ela nasceu para ser amante. É justamente este tipo de mulher livre também que Jorge Amado passa a construir, tanto em Gabriela, Cravo e Canela, como na obra Tieta do Agreste. Porque à medida que ele vai destacando os temas como prostituição, como refúgio, como a mulher que é objeto, como a mulher que é subserviente, ele faz uma crítica a esta mulher que ela é subserviente, que ela é vitrine do homem burguês. O que seria uma mulher vitrine do homem burguês? Ela só serve para procriar. O marido tinha a mulher como retrato, enfeitava e representava o poder dele, a riqueza dele, mas ele ia atrás dos prostíbulos, das cafetinas, das prostitutas, que ele tinha ali, realmente cada um tinha a sua prostituta, que era a Teuda e a Manteúda, que eles tinham. Então, o Jorge Amado ele vai trabalhar de uma forma muito forte toda essa temática.
Tá? Então, aqui o papel da mulher é muito forte. Ao mesmo tempo, a mulher é eternamente disponível. A Beata é uma crítica a essa mulher que ela vive na igreja, mas ela tem pensamentos eróticos, né? O pai de santo, a mãe de santo, o boa vida, tudo isso vai ser. Mas, automaticamente, um grande destaque de Jorge Amado vai ser para esta sociedade que ela é hipócrita. Né? É uma sociedade que ela empurra a sujeira para debaixo do tapete. Crítica ao comportamento burguês, acabei de falar para vocês, ao casamento burguês, visão socialista. Aqui nós vamos ver o tradicional versus moderno. É interessante que nesta visão, quando ele mostra essa ideia do tradicional versus moderno, a decadência versus o progresso, olha só, olha a crítica que o Jorge Amado faz, e é muito grande. Na obra Gabriela Crave Canella, ele vai destacar o poder dos coronéis. E é claro, eu acho que de alguma forma você já ouviu falar na obra, até mesmo porque foi uma obra que já teve filme na televisão, já teve um monte de coisa. Se vocês não leram o livro, acho que vocês devem ter assistido, né? O Coronel Ramiro Bastos. Tem, inclusive, meninas sempre brincavam lá com aquele outro coronel que matou a esposa, que ele dizia, deite aí que eu quero lhe usar, né? A visão da mulher objeto, que isso passava na televisão, né? Mas, ó, dentro da obra tem o coronel Ramiro Bastos. Este coronel, como todo coronel, ele representa o velho, ele representa o tradicional. E ele representa o poder da época, era o poder que eu digo que era a ferro e fogo, não é? Então, ali, que se salve do coronel, e era difícil salvar. Era a lei do cão, sempre. Então, quando este Ramiro Bastos, já desde muito, mandava muito tempo, morreu velho. E era uma briga eterna do coronel Ramiro Bastos com o que chegou lá em Ilhéus, que era o... Agora esqueci dele, olha. Edmundo. Né? Então, ele era o progressista. O que ele queria? Mundinho Falcão, chamado de Mundinho Falcão. Ele era o progressista. Ele queria fazer um porto em Ilhéus, ele queria fazer com que os navios chegassem ao porto, para que tivesse escoamento da safra, para que a cidade crescesse, para que todos tivessem oportunidade. Ele era a favor dos pobres e oprimidos, e ele era o arqui-inimigo do coronel Ramiro Bastos. Então, o Ramiro Bastos, ele representava o tradicional, o Mundinho representava o moderno. De alguma forma, o moderno representava o progresso, as pessoas elas deveriam estar prontas para crescer, para lutar, porque se não estivesse pronta para a mudança, iria ficar em decadência. Por isso que a temática decadência versus progresso. E depois de muitas lutas, que inclusive o Mundinho Falcão, ele consegue trazer o porto para a cidade. Né? Ele consegue, ele também era um produtor de cacau, porque era a época do cacau, era o ciclo do cacau, ele era muito rico. Ele consegue. Então, nessa luta toda, que inclusive o próprio coronel lá, que matou a mulher, porque pegou a mulher traindo com o dentista, que os coronéis eles tinham o direito de matar as mulheres dele que traíssem ele, eles podiam trair, mas se as mulheres traíssem, ele mandava matar. Então, pela primeira vez na história, também este coronel ele consegue ser derrotado, ele vai ser preso. Né? Então, ele perde no julgamento, que todos eles seriam impunes. Eles matavam as mulheres, matavam o homem e iam se vangloriar. Então, depois de tudo isso, o que acontece? Ramiro Bastos morre. E o Mundinho Falcão venceu, porque ele venceu o coronel. Mas no dia da inauguração do porto, que o Mundinho Falcão conseguiu, como é que termina a obra? Ele dar a mão para o outro coronel. Ou seja, sempre é um ciclo. O poder é um ciclo. O poder é um feudo. Porque aquele grupo que se batia antes, um combatendo o outro, à medida que ele assumir o poder, ele vai ter que fazer alianças. Ele vai ter que dar as mãos, porque senão ele não governa sozinho. Isso é o Brasil. Se você der uma passeada e uma olhada para o que é a política brasileira,
você vai perceber que esta é a política brasileira. Então, os nossos escritores, desde muito cedo, eles mostram exatamente que é um Brasil de feudos. A política brasileira é um feudo. É o poder na mão de poucos. E tudo está na mão dele. Manda no povo, manda nas terras, manda em tudo. Você não tem domínio de nada. E outras temáticas que nós vamos encontrar, a própria cultura baiana, a cozinha, a religião. Por exemplo, a cozinha, Dona Flor e seus 2 maridos. Né? Ali tinha cozinha, a Flor trabalhava na cozinha, a religião, né? O Vadinho, inclusive ele morre lá depois de que ele está numa sessão lá de Umbanda e tudo mais, que depois que ele morre ela casa com Teodoro, mas ela finda tendo os dois, o espírito do Vadinho volta, não é? A própria Gabriela, ela é uma cozinheira de mão cheia, cozinha baiana, né? Aí, então, coronelismo já falei, ciclo do cacau já, paixão instintiva, nossa, basta lembrar de uma Gabriela e de uma Tieta, gente. A Tieta, essa obra é de 1977. A Tieta, ela é capaz de cometer incesto com o sobrinho dela. Tieta, ela morava em Santana do Agreste, uma cidade pequena, hipócrita, e ela gostava de brincar, né? Brincar lá no dizer de Macunaíma, né? Então ela gostava muito de sexo. E era com todos, né? Ela era uma cabra no cio, assim a obra diz, tá? Eu vou encobrir outras coisas que ele fala. Então ela era com todos, né? Então ela aprendeu do Y ao Y, então ela aprendeu tudo. O pai dela descobre. Porque a irmã dela, a Perpétua, era uma beata e denuncia. E ela é expulsa de Santana do Agreste, de uma forma trágica. E a Tieta, ela vai migrar, ela vai passar de cidade em cidade, ela vai ser prostituta, da mais ratuína até a maior, porque ela vai ser dona de um bordel. Depois que ela enriquece, ela passa a mandar dinheiro para a família, e o pai passa a aceitar numa boa, que ele era um miserável, né? Um avaro. E o tempo passa, depois de passar muito tempo, ela se torna muito rica, ela dizia que tinha casado com um homem rico, mas não era. Ela era dona de um bordel, esse homem rico era um amante dela. E quando ele morre, ela resolve retornar a Santana do Agreste. Que ela quer unir o passado ao futuro, mas ninguém une o passado ao futuro. Tieto, ela quer fazer igual o Bentinho, que era o Bento Santiago, o Dom Casmurro fez, unir o passado ao presente, né? Mas ninguém faz isso. Ninguém faz. Ninguém une as duas pontas, igual Paulo Honório de São Bernardo fez unir o passado ao presente, mas ninguém faz. O tempo passa. E quando ela volta, né, então, apesar de todo o sofrimento e tudo mais, ela era uma pessoa boa, o coração se escancarou, mas ela era uma mulher amoral, que é assim que descreve, né? Eu tenho outro nome, mas dizem que é amoral. Ou seja, não tinha um princípio que a dominasse, não tinha uma moral que dominasse, ela fazia o que queria, ela era libertina. Na realidade é isso. Então, ela foi amante do sobrinho dela e pronto. Porque o que ela representa? A mulher à frente do seu tempo. O que ela representa? Ela bate de frente com a visão da mulher do homem burguês. Né? É isso que ela quer mostrar. Mas é claro, nós temos em 1977 um mundo que já vive a época da contracultura, movimento que surge nos Estados Unidos, que prega a liberdade a todo custo. Né, fora das instituições, dos tabus, da virgindade, de tudo que se possa imaginar que aprisiona o homem. Então já começa essa luta da mulher moderna a partir da contracultura. E Jorge Amado ele aproveita e forma a Tieta do Agreste nesta visão. Né? Então isso é paixão instintiva. Gabriela, que ela nasceu para ser amante, quando ela casou com Nancibe, ela não se deu bem, ela traiu o Nancibe com outro, porque ela nasceu para ser amante. Paixão instintiva, neonaturalismo. Então, a amoralidade, a é negação, sem moral, não é imoral. Imoral é contrário à moral, né? Então, dizem, né? Dizem que ela não era imoral, ela era amoral. Libertinagem, o Brasil tropical, em muitas obras, ele vai apresentar. Meus queridos, não dá para detalhar todas as obras. Nós não temos mais tempo para isso. Até mesmo porque vocês precisam de foco para o vestibular.
né? Eu sei que, na maioria das vezes, vocês querem cada obra bem detalhada, mas vocês nem conseguem mais tempo para trabalhar de forma bem detalhada, né? O importante agora é resolver questões de exercício. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre José Lins do Rego e José Américo, tá bom? Até a próxima.